Olá, que discípulos! Chegamos à nossa terceira semana já juntos, que delícia! Como tem sido a transformação aí dentro da sua casa? Boa! Cada dia melhor. E essa semana, uma coisa que eu lembrei é que a gente não orou semana passada ao iniciar o Kids Online. Que coisa, né? Então vamos retornar, vamos nos preparar. Chamou o papai e a mamãe aí? Chamou seu amigo também? Chamou lá pelo WhatsApp? Você tá lá jogando. Olha, domingo tem o Kids Online. Eu não consegui ir no presencial, mas é possível também assistir pelo link. Chama seus amigos, chama seus parentes ou os amigos da escola. Você não assiste, às vezes, não dá para ir no presencial. Você não assiste também em casa? Então, faça isso. Convide seus amigos, convide os primos, os do prédio também. Mas não deixe de participar. Por quê? Porque é tão bom conhecer e aprender mais de Deus. E aprender e a buscar. Os tios têm trabalhado tanto a conhecer como a desenvolver essa transformação diária. Olha, nós estamos trabalhando o amor, o acróstico. Eu sei que você já está, fera, cada dia mais. Então, vamos antes de aprender, nós vamos louvar aquele que é digno de ser louvado. Prepare seu coração, a mente. Chame a família para juntos adorar ao Senhor. Feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Querido Senhor, Salvador, Pai querido, nós amamos ao Senhor. Nós declaramos a Ti todo o nosso louvor. A nossa vida, Pai, pertence ao Senhor. Nós queremos que o Senhor se alegre daquilo que vamos cantar verbalmente e aquilo que vamos pensar. Queremos que o Senhor fique feliz com a nossa voz. Por isso, receba o nosso louvor, a nossa dança, tudo, Paizinho, para que este momento seja exclusivamente seu. Em nome de Jesus, amém. Turma do louvor, bora lá! Achei Jesus que trouxe a
você tá sempre comigo. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o
Oi, que discípulos, tudo bem? Depois de nós louvarmos e adorarmos ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa voz, agora nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. É isso mesmo, agora chegou a hora muito importante da gente entregar aquilo que está dentro do nosso coração e mais ainda, aquilo que o Senhor tem dado a nós. Sabe aquela mesada que você ganha assim todo mês do papai e da mamãe? Se você não ganha, tudo bem, não tem problema. Mas se você recebe todo mês, separa aí um pedacinho dessa quantia para você entregar ao Senhor. Sabe o que é isso? Isso é obediência ao que está escrito na palavra de Deus. Então agora, com o seu coração cheio de alegria, vamos orar e agradecer ao Senhor? Senhor Jesus, te agradecemos por mais um domingo diante do Senhor. Receba o meu dízimo e a minha oferta como um sinal de gratidão por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, com a minha família e tudo que eu tenho é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém! O tema dessa semana é a transformação de Ruth. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O currículo deste mês está incrível, hein? Falando sobre transformação. E aí, você tá já anotando as suas transformações? Eu tô aqui, anotando tudo que Deus precisa me transformar. E aí, sabe uma dica? Você vai lá e escreve o que você quer que Deus te transforme. Você vai escrevendo as ações, as atitudes que tem já mudado aí na tua vida, para você ver como você está crescendo, como você está sendo transformado. Mas, tia Dri, que roupa é essa? A roupa de hoje é para contar a história para você. Vamos aqui nessa história com a tia Dri? Então, vamos lá. Aquieta o coraçãozinho, que a história está chegando. E a história de hoje está em Ruth 1:16. Pega a tua Bíblia e vamos ler. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Quem será que falou isso? O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Houve uma época, lá em Belém, que os juízes estavam tomando conta de lá. E por este período havia uma grande fome nessa cidade. Um homem muito esperto falou assim: eu não vou ficar aqui com meus 2 filhos e com a minha senhora passando fome. Vamos mudar, vamos lá para Moabe até que essa fome passe. Ele foi com seus 2 filhos e sua senhora. Estou vestida de Noemi. E foram até Moabe. Lá em Moabe, eles tinham uma mistura lá de crenças. Eles acreditavam em muitos deuses. Mas esse homem, Noemi, seus filhos, tinham a cultura lá de Belém ainda, dos judeus, de crer no único Deus. Mas eles moravam em Moabe. Seus 2 filhos conheceram 2 moabitas e casaram-se com elas e moraram ali por um longo tempo com elas. Mas um dia, Noemi perdeu seu marido. Ficou viúva com seus 2 filhos e com suas 2 noras. Continuaram a viver a vida. Passou um tempo, morreu seus 2 filhos. Noemi ficou pensativa e falou: eu, uma viúva, senhora, o que eu vou fazer com essas 2 moças? Já sei. Eu vou deixar que elas sigam a vida delas, voltem para a família delas, que aí as famílias delas vão cuidar. Elas são novas, vão poder casar de novo. Eu, já sou uma senhora, não vou poder ter novos filhos. E aí, vou voltar para Belém, onde é minha cidade mesmo. Certamente a minha família vai me acolher. Eu vou estar no meio do meu povo. E aí ela chamou lá as noras dela. E Noemi chamou primeiro uma nora que se chamava Orfa e falou: Orfa, olha só, eu sou uma senhora já velha, você é nova. Volta, fica na tua família e lá você vai construir, ter uma chance de ter uma nova família. Eu vou voltar para Belém. Alguém lá vai me acolher. Orfa, de primeiro, falou assim: olha, não, Noemi, eu vou ficar com você, eu não vou te deixar só. A gente vai seguir diante aqui, vai dar tudo certo. Aí Noemi olhou bem para ela e fez assim: Orfa, minha filha, você é nova ainda, moça, vai construir tua vida de novo, volta lá para a casa dos teus pais. Eu não tenho nada de oferecer. Orfa chorou muito e se despediu da sua sogra.
Ela foi embora triste, mas ela falou, ela tem razão, eu posso construir minha família de novo. Tenho meus pais. Ela tem razão, é o melhor a se fazer por mim mesma. Eu vou voltar. E ela voltou para a família dela. Então Noemi chamou sua outra nora, que se chamava Ruth. Ruth, minha filha, e falou a mesma coisa. Volte para casa da tua família, você é nova, bonita. Você vai construir tudo de novo. Eu já sou velha, eu vou voltar para Belém. Vamos ver se tem alguém lá para me acolher. Eu não tenho nada a te oferecer. Jesus, ó, esse Deus me abandonou. Meu marido morreu, meus 2 filhos morreram. Não tenho nada mais a oferecer para vocês. Ela estava muito triste. Lhe faltava esperança. Mas o que será que Ruth fez? Será que Ruth, assim como órfã, voltou para sua família e decidiu deixar sua sogra? A Bíblia diz que não, né? Aqui em Ruth 1,16 está escrito assim: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Sabe quem falou isso? Foi Ruth. Após a sogra dela falar isso para ela, ela fez assim: não, sogra, o teu povo será o meu povo. A senhora vai voltar para Belém? Eu volto com a senhora. A gente não sabe o que vai comer? Deus vai dar um jeito. A senhora sempre me falou de Deus. A senhora contou toda a história dos antepassados, de quanto Deus salvou aquele povo do deserto, que Deus salvou. Tantas histórias, minha sogra, que a senhora me contou. Esse Deus da senhora, do seu povo, é o meu Deus. Não, minha sogra, não fica desanimada assim não, sem esperança. Deus há de dar um jeito, eu vou ficar com a senhora. Não tem mais sentido eu voltar para minha família. Lá eles servem outros deuses. Eu conheci o Deus verdadeiro, o Deus que me transformou, minha sogra. Eu vou com a senhora. Ó, não se fala mais nisso. Noemi, olhando para Ruth, viu que não tinha jeito mesmo. Aquela mulher estava transformada. Transformada, porque Deus o transformou. Todas as histórias que Ruth escutou de todo o povo de Deus não eram apenas histórias. Ela sabia que era verdade. E ela sabia que assim como Deus fez com todo o antepassado, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, faria com ela também. E olha só, Ruth era uma moabita. Ela não era da etnia dos judeus, mas ela se apropriou da palavra de Deus. E quando ela aceitou a Deus no coração dela, aceitou a Jesus, ela falou: a partir de hoje eu faço parte dessa história, do povo de Deus. Então não me adianta querer pôr numa outra história, porque agora a minha vida, quem vai dar as regras, quem vai me dar a direção, é esse Deus aqui. E aí elas seguiram para Belém. Voltando em Belém, a mamãe e o papai vão poder contar essa história direitinho. Elas foram até a terra de Boaz, que era o parente de Noemi. E lá ela colhia as espigas para comer. Boaz olhou para ela, se interessou com ela. A sua sogra orientava como ela deveria fazer. E Boaz foi o resgatador de Ruth. Sabe o que é resgatador? Ele passou a cuidar dela. Quando Deus olhou aquela fidelidade da Ruth e sabia que o coraçãozinho dela estava confiando somente em Deus. Deus fez exatamente aquilo que ela confiou. Aguardou, a protegeu, arrumou, deu uma nova família. Boaz se casou com Ruth. E Ruth pôde, assim, continuar com a sua descendência. Com a sua sogrinha, sua sogrinha Noemi, ela continuou cuidando da sogrinha dela, alimentando, cuidando dela. Não faltou nada para nenhuma das duas. Sabe por quê? A confiança de Ruth estava em Deus. E mais que isso, ela aprendeu que obedecer à palavra de Deus, que aquilo que sua sogra estava ensinando, faria ela andar em caminhos que ela não imaginava. Mas ela tinha a certeza que a história dela era a história de um povo de Deus. Assim como a tua história, assim como a minha história. Quando eu aceito a Jesus no meu coração, eu não sou de um tal povo, eu passo a ser parte do povo de Deus. E se eu confiar como Ruth confiou, que Deus tem o melhor caminho, mesmo que no momento eu esteja passando por uma luta. Talvez o papai ou a mamãe esteja desempregado. Talvez alguém esteja enfermo no hospital. Seja você a dar esperança para essas pessoas e dá uma palavra como Ruth deu.
Olha, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é meu Deus, vai dar tudo certo. Vamos orar, vamos confiar em Deus. Deus, Ele transforma a nossa vida, transforma a morte em vida. Muitas vezes a gente está enfermo, mas Deus traz a cura. Às vezes a gente está triste, Deus transforma em alegria. Deus é o Deus que transforma. Deixe Deus transformar o teu coração também. O primeiro passo é olhar o seu coração e ver o que precisa ser transformado. Quando eu identifico isso e eu desejo a mudança, entrego para Deus, Deus, olha, estou sendo muito teimoso, não quero ser teimoso, eu quero ser diferente, eu quero ser obediente. Quando você colocar isso diante de Deus, vão aparecer situações que você vai precisar obedecer. Quando você começar a obedecer, uma transformação no teu caráter vai existir. As suas escolhas vão mostrar o que está dentro do teu coração. Escolha sempre obedecer a palavra de Deus, obedecer os mais velhos, que são instrumentos de Deus na tua vida. Tá bom? Fiquem com Deus. E nessa semana, coloque em prática mais uma transformação. Eu também vou pôr na minha. Olá, aqui discípulos, tudo bem? Chegamos na hora mais deliciosa do seu dia, que é a estação Kids Snack, certo? Vamos lá, hoje a tia Adri falou pra gente a história de Ruth, e vamos fazer uma receita aqui que vai ter alguns ingredientes que nós ouvimos na história. Então, duas coisas. Pega os ingredientes aí com a receita que o papai, a mamãe, o adulto responsável recebeu e também pega a Bíblia, porque é bem gostoso fazer essa receita, lembrando da história toda de Ruth. Então vamos lá, gente, é o seguinte, ó. Vamos fazer hoje o cookies de aveia, trigo e mais um monte de coisa boa que a gente vai colocar aqui. Ó, vamos começar o seguinte. Ó, galera, eu tenho uma dificuldade enorme com medidas, então eu trouxe aqui tudo para decorar. É o seguinte, isso aqui é uma xícara, tá? Então vai estar lá a medida da xícara. Isso aqui é uma colher de sopa, porque eu confundo. E essa aqui é uma colher de chá, a pequenininha. Então agora a gente não vai confundir mais. E eu vou abrir aqui a receita, para não esquecer nenhum ponto. Então primeiro comece com 200 gramas de manteiga. Temos uma xícara de chá de açúcar mascavo, uma xícara de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de aveia em flocos, 1 colher de chá de fermento em pó, 2 colheres de chá de canela em pó, 1 ovo, 1 colher de chá de essência de baunilha. Tá tudo aqui. Então agora vamos começar a preparar essa receita aqui, e lembrando dos itens aí da nossa história. Então começamos com a farinha de trigo. Onde o trigo apareceu em nossa história? Quem se lembra? Sim, quando Ruth voltou para Israel com a Noemi, a sua sogra, ela teve que ir buscar comidinha, certo? E ela foi na lavoura de um certo homem. Quem era o homem que ela foi? Como é o nome dele? Boa, garoto e garotinha, Boaz. E aí, ela coletou, ele foi muito bom com ela, ajudou ela, deixou ela coletar, né, várias espigas e espigas de trigo para ela se alimentar com a Noemi. Depois, ela também teve uma história lá, que ela se encontrou com Boaz, e Boaz deu para ela também se alimentar com a Noemi, cevada. Algumas traduções dizem cevada, outras podem dizer aveia, mas é tudo da mesma família. Biólogos, botânicos, agricultores, se eu estiver errado, me perdoem, tá? Mas é aveia, ó, uma xícara de aveia. Deixa eu confirmar se é uma xícara mesmo, gente. Calma aí, vamos confirmar, né? Eu tô achando que é 2. É 2, é 2. Depois eu coloco a outra aqui, tá? São 2. E também temos o açúcar mascavo. Uma xícara... Açúcar mascavo é uma delícia, viu, gente? Em casa a gente só usa açúcar mascavo. Vale a pena. Uma xícara toda. E aí você vai misturar todos os ingredientes. Pede ajuda aí pro papai e pra mamãe, pro adulto responsável. E vai lembrando de toda a história, né? Ruth foi lá, coletou as espigas com Noemi, aí teve o resgatador, que foi Boaz, que era um parente, e nossa, essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, porque há uma transformação total. Ruth, ela deixa, né, o povo dela, os deuses dela, porque ela escolheu servir ao Deus Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E devido a essa escolha acertada de ir com a sogra dela para Israel, ela recebe inúmeras e inúmeras bênçãos, inclusive
Se você olhar lá nos evangelhos, na genealogia de Jesus, ou seja, qual é a família de Jesus? Você vai ver que o nome de Ruth está lá, porque ela é a mamãe de um dos pais, né, de Obed, que é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Que história maravilhosa, gente. E aí é o seguinte, você vai misturar toda a massa, colocar o ovinho, colocar canela, colocar fermento, colocar essência de baunilha, vai misturar tudo bem, e aí depois você vai formar umas bolinhas, uns círculozinhos e colocar numa forma para fazer o seu cookie de aveia. Aqui eu escolhi colocar gotinhas de chocolate. Ela já vem pronta no mercado, mas se você não tiver as gotinhas, você pode pegar um chocolate em barra, quebrar ele e colocar. É chocolatinho, vai ficar gostoso de qualquer jeito, tá? Você também pode colocar um confete, mais conhecido como M&M's. Você pode colocar uva passas, damasco, seco, sei lá, um monte de coisa. Gente, vai ficar uma delícia, tá bom? Ó, curtam bastante essa receita. Papai, mamãe, adulto responsável, ajudem eles nessa receitinha, porque precisa de forno, tem que ficar 20 minutinhos lá e pode ser perigoso, tá bom? Um beijo a todos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Já ouvimos bastante, né? Então agora chegou a hora de falarmos. Sim, vamos falar com nosso Deus. E hoje nós vimos na história que Ruth, ela tomou uma decisão certa. Órfã já não, né? Então vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude a sempre tomarmos a decisão correta e assim termos a nossa vida transformada. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui de ensino. Senhor, nos ajude a sempre tomarmos a decisão correta e assim termos a nossa vida transformada para que possamos agradar o teu coração e sempre estarmos juntinhos com o Senhor, andando pelo teu caminho. No nome de Jesus, amém. Olá, que discípulos, tudo bem com vocês? Hoje ouvimos uma história maravilhosa, não é verdade? A respeito de uma moça incrível. Para mim, uma moça sem palavras, sem comentários. De um perfil que eu gostaria de ter conhecido essa moça. É uma moça que nos surpreende pelo fato de ter, como nós ouvimos com a tia Adri, escolhido deixar os seus pais e acompanhar a sua sogra, mesmo após o seu marido ter falecido, né? Acompanhar a sua sogra, voltando para a sua terra. Ela deixou então a sua terra, o seu povo, a sua cultura e se mudou com a sua sogra para uma outra cultura. Isso é incrível, ter essa disposição e compreensão de quem era a sogra dela, Noemi, escolher sair de sua terra, isso realmente me fascina. E quando eu leio a história de Ruth, eu fico realmente pensando e imaginando como foi viver naquele tempo, né? E fazer as escolhas com que ela fez. Ela era jovem, ela tinha recém perdido seu esposo, filho de Noemi, mas mesmo assim ela escolheu seguir Noemi. E algo que a Bíblia nos traz e deixa muito claro, quando ela fala que o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, é que Ruth, naquele instante, ela já tinha tido um encontro com o Senhor. De alguma forma, Deus tinha usado a vida de Noemi para ministrar ao coração dela e ela então ali já tinha tido um encontro com Deus, a ponto de ser muito decisivo aquilo, né? De, não, eu vou com você, o seu Deus é o meu Deus, eu não quero os outros deuses, os deuses dos meus pais, não, eu quero viver e servir o seu Deus, Noemi, então vou com você. E isso é fascinante para uma jovem, a compreensão que ela teve. Sabemos que ali o Senhor estava trabalhando onde? No coração dela, por meio do Espírito Santo. E algo inimaginável para aquele tempo, Deus agindo sobre uma moça que era de uma cultura do qual o povo escolhido de Deus, Israel, olhava para eles com desprezo. Poxa, ela é de Moabe, lá eles servem outros deuses. O nosso Deus, o Deus de Israel, nunca vai se importar ou se interessar por alguém daquele povo. Mas não, olha como o Senhor trabalha, Ele nos surpreende, né? Ele surpreende a todos nós. E naquele tempo, Ele nos surpreendeu usando a vida de quem? De Ruth, sim. Ruth foi uma mulher fiel, uma mulher que honrou a palavra de Deus ao respeitar a sua sogra e nunca abandoná-la. Sua sogra, ela estava desamparada e o único recurso que ela tinha era Ruth.
não é? Olha que coisa linda que aprendemos hoje com essa história com a tia Dri. O quanto é importante ser fiel e honrar os mais velhos. Talvez você pense aí em casa, poxa tio, interessante o senhor falar de honra, eu talvez tenha essa semana errado com meu pai, com a minha mãe, com o adulto que vive comigo, com a minha avó, o meu avô. Pense bem, honrar é um preceito, é um mandamento de Deus e nós temos que honrar sempre, independentemente da situação. Aprenda isso com Ruth, ela honrou a Noemi. E o que aconteceu no futuro quando ela chegou lá em Belém? Vocês ouviram da tia Dri? Vocês perceberam a história que a tia Dri contou? O quanto ela foi abençoada? Por quê? Por uma atitude lá atrás, com Noemi, de honrar a pessoa de Noemi. Ela foi muito abençoada. Deus, então, possibilitou a ela um novo casamento, com um homem próspero, deu um filho para ela que ela não tinha perspectiva, deu um povo para ela, uma nação. E olha como Deus faz as coisas, gente. Pensem bem aí em casa. Noemi, a Bíblia fala que quando ela chegou com Ruth na cidade de Belém, toda a cidade de Belém queria saber, poxa, vocês ficaram sabendo, Ruth e Noemi vieram para cá, voltaram para Belém. E você soube da história dessa Ruth, essa moça que anda por aqui, geralmente sozinha ou sempre trabalhando na lavoura? Essa moça, olha que moça honrada, que moça íntegra, que moça cheia de qualidade, não é preguiçosa, ela trabalha, é trabalhadora. E ela decidiu, mesmo sendo jovem, acompanhar essa senhora, a Noemi. Poxa, como é uma mulher maravilhosa, com características impressionantes. E você passa a pensar em casa, né? Você, moça, menina, poxa, eu gostaria de ser como Ruth, tio. Se você gostaria, você pode. Deus está aí disponível para você. Basta você ouvir a voz de Deus e agir conforme Ruth agiu em todas as circunstâncias da sua vida. Você recebeu aí em casa, através dos pais, claro, né, uma atividade para ser feita, lembram? Essa atividade aqui. Aqui está a figura de Ruth e também algumas qualidades e defeitos. Vocês ouviram a história da tia Dri. Vocês conseguem definir aqui quais são as qualidades da Ruth? Eu vou ler com vocês, tá bom? Leal. Será que a Ruth, pela história que vocês ouviram, ela é muito leal? Com certeza sim, não é? Se você identificou leal como qualidade da Ruth, pinta de qualquer cor que você escolher aí, tá bom? Olha o lápis de cor aqui, ó. Pinte a palavra leal. Ruth era preguiçosa? Não. A história que foi nos contada mostra que Ruth, ela colhia, né? Ela ia para a lavoura, trabalhava na agricultura para sobreviver e também alimentar a sua sogra. Coisa linda, né? Ruth, então, não era preguiçosa. Trabalhadora? Com certeza. E olha a importância de sermos ativos e auxiliadores dentro das nossas casas, né? Ruth, ela era assim. Altruísta? Com certeza. Ela sabia se colocar no lugar de uma outra pessoa e fazer algo de bom para as pessoas. Era essa a característica de Ruth. Egoísta? Não, de forma nenhuma. Se ela fosse egoísta, ela seria como a órfã, por exemplo, que voltou para sua terra. Corajosa? Muito corajosa. Que mulher impressionante, hein? Fiel? Também muito fiel ao Senhor e à sua sogra, e à sua fé em Jesus, na pessoa de Deus, né? E maldosa, será que ela era maldosa? Com certeza não. O Senhor a abençoou muito. O tio já fez a atividade, deixa eu mostrar para vocês, ó, pintou bem direitinho aqui. É isso que vocês têm que fazer em casa, tá bom? Lembrem das qualidades de Ruth e busquem, nesse dia, serem transformados, serem leais, serem mais trabalhadores. Ajude sim em casa, na casa da sua avó, no meio dos seus amigos, sempre, na sala de aula, na igreja junto aos tios. Altruísta, sempre. Corajoso, muito. O Senhor está com você, o Senhor está contigo. E fiel, sempre fiel ao Senhor, à sua palavra e à sua verdade, tá bom? Que Deus abençoe vocês com essa mensagem, que vocês sejam especialmente abençoados nesse dia, tá bom? Juntos, lembrem-se, somos melhores. Pede para o papai ou a mamãe se inscrever no canal, assim você fica por dentro de tudo que acontece no Kids Simples. Até a próxima aventura!